E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Cada vez que Jesus pergunta a Pedro se este o ama, ele também faz um pedido. O primeiro é para que Pedro alimente os seus cordeiros. Os outros são para que ele pastoreie e alimente as ovelhas. Estas são também as incumbências dos que recebem do Senhor a responsabilidade de cuidar do rebanho. Cordeiros são os mais novos, frágeis e tenros, que precisam de leite. Ovelhas são mais crescidas. Um pastor ou ministro deve saber diferenciar umas das outras. O significado destes dois termos, pastor e ministro, foi totalmente corrompido pelas religiões. O mesmo aconteceu com o termo igreja, que hoje é mais aplicado a uma denominação ou templo de tijolos do que a uma reunião de pessoas em sua forma local ou o corpo de Cristo no seu aspecto universal. Na palavra de Deus, você encontra 3 tipos de pastores. O primeiro é um dom dado pelo Senhor. Na carta aos Efésios, Paulo diz que Jesus, após subir aos céus, designou alguns para pastores, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 12. A atuação deste pastor é universal, para todo o corpo de Cristo. Não fica restrita a uma assembleia local. O pastor não é necessariamente um pregador, já que sua função é cuidar. Outro pastor na Bíblia é o que tem a responsabilidade administrativa de uma assembleia local, mas ele nunca aparece no singular, sempre no plural. Pastores. São chamados também de bispos, presbíteros ou anciãos. Eles podem ou não ter o dom de pastor citado em Efésios capítulo 4. Tanto o pastor, o dom universal, como os pastores, na função local de supervisores, jamais são vistos na Bíblia dirigindo uma reunião de cristãos. É o Espírito quem usa os diferentes dons. Você também não encontra na Bíblia a formação, eleição ou ordenação de pastores, seja por cursos de teologia, congregações locais ou denominações. Tanto o dom de pastor de Efésios capítulo 4 como o ofício identificado como pastores, bispos, presbíteros ou anciãos são exercidos por meio do ministério de cada um, ou seja, eles são ministros de Deus, não de uma denominação. A palavra ministro também foi corrompida e transformada em sinônimo de cargo de liderança eclesiástica, mas o seu significado é o de um servo ou escravo, cuja tarefa é servir. Pense no Senhor Jesus e você terá a ideia de um perfeito ministro. Ele ensinou: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Finalmente, o terceiro tipo de pastor na Bíblia é aquele que o profeta Ezequiel chama de pastores que só cuidam de si mesmos. Ezequiel capítulo 34, versículo 2.
são como os filhos de Eli, que roubavam as ofertas ao Senhor, ou como Diótrefes, que queria ser o mais importante em sua congregação. São descritos por Paulo como egoístas, avarentos ou ávidos por dinheiro, presunçosos, arrogantes, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Destes devemos nos afastar. No próximo vídeo, o Senhor atende o desejo de Pedro. Thank you.